Meu Deus do céu. Começou com autismo. Tamo bem. O Pedro é meio esquizofrênico, é igualzinho nós. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Não se preocupem, eu estou bem. Apesar de que eu peguei a minha baqueta mais pesada para fazer essa encenação, não foi muito inteligente. De tempos em tempos, lembramos quão frágil é o corpo humano e como a vida pode acabar de um instante para o outro. Dezenas de milhares de pessoas se vão todos os dias, e algumas dessas perdas são bem estranhas e aberrantes. Hoje, vamos falar de algumas mortes bizarras que aconteceram durante a história da humanidade. Antes de começar, eu gostaria de pedir algumas coisas. Eu até anotei. Procure comer mais frutas e verduras. Se puder, se inscreva no canal e deixe o like no vídeo. Me siga no Instagram, @PedroNucins. Use protetor solar. Se tiver como, vire membro do canal. Ou então, tome mais um gole de água. Agora, se possível. Pode dar play agora. Já dei play há bastante tempo. Robert Miwai Giga, um pescador da Tanzânia de 47 anos, perdeu a vida após pescar um peixe e ele saltou do barco, o peixe comprimiu a sua traqueia e entrou em seu peito. Irma Bulli, de 29 anos, era uma cantora da Indonésia que era famosa por cantar com cobras peçonhentas. Durante uma apresentação, ela foi picada por uma cobra real e recusou tratamento. Ela continuou a apresentação. E essa decisão, infelizmente, foi fatal. Darren Bray perdeu a vida após tentar colocar um cheeseburger inteiro dentro da sua boca. Eu já tentei fazer isso. Eu não sabia que matava. Ele se engasgou. Ah, tá. De morrer de engasgo, não de botar o negócio na boca. Algumas entradas Não, mas é a mesma coisa, né? Tipo assim, tipo... desse iceberg serão tragicômicas. Eu não posso zoar. Wagner? Muito. Crisipo de Solis, um filósofo grego, teria morrido de rir após ver o seu burro bêbado tentando comer figos. Mas se um espelho quebra, ele não quebra de verdade, ele apenas se multiplica. Eu sempre tive medo de morrer de rir. Juro pra vocês, é um medo genuíno que eu tenho. Martim I de Aragão, rei de Aragão, Não também sei, teria tava morrido nos de rir recomendados. após um ataque de risos incontroláveis. Robin Warrigram estava com seu amigo dentro de um carrinho de supermercado e ele se chocou com um carro. Infelizmente, o Robin perdeu a vida. O seu amigo também teve ferimentos, mas conseguiu sobreviver. Se o Robin Morrer de nunca tivesse sexo? assistido Jackass, talvez Existe ele isso? estaria vivo ainda. O professor George Wilhelm Richman foi a primeira pessoa ao morrer após fazer experimentos elétricos. Ele foi atingido por um raio globular. Félix Faure, sei lá se a pronúncia tá certa, presidente da França de 1890. Eu quero ser feliz. ele Eu também sofreu um quero ser AVC feliz. enquanto a sua amante praticava Mas é difícil. um bola-gato nele. A mulher Hã? Vou ouvir de novo. de 1890, ele sofreu um AVC enquanto a sua amante praticava um bola-gato nele. A Mas essa morte não é esquisita. Na verdade, ela é muito possível. mulher aparentemente sugou até a alma dele, pelo visto. Vamos Ué. Morreu feliz? Ué. imaginar que existem formas piores de partir, né? Adolfo Frederico, rei da Suécia, perdeu a vida após consumir um banquete que culminou em 14 porções da sua sobremesa preferida, pão doce com leite quente. Ele é lembrado pelos Então, é 14. estudantes suecos como o rei que morreu de tanto comer. Também existem formas piores de partir. Nossa, mas se comer matasse, já tava há muito tempo no... né? O limite é 13? Molière, ator e dramaturgo francês, se foi ao ter um ataque violento de tosse, enquanto performava a sua peça O Doente Imaginário. O pessoal mais velho gosta de falar, né? Antigamente que as coisas eram boas. Antigamente você tinha um ataque de tosse e morria. François Vatel, um cozinheiro do rei Luís XIV, ele tirou a própria vida após uma entrega de peixes atrasar. E ele não conseguiu ter a coragem de falar com o rei ou adiar a refeição. Esse era um súdito fiel, viu? Eu pedi uma encomenda do Mercado Livre e tá atrasada também. Aí, cadê o Robson com a minha encomenda? Ataque de tosse, insuficiência Sir cardíaca. Arthur Aston, soldado britânico, foi espancado até perder a vida com sua própria perna de madeira, porque os soldados cabeças redondas acreditavam que ele escondia ouro. Pera aí. Escondia Por ouro algum na motivo, perna? Essa frase ela é hilária. O cara foi espancado com a própria perna de madeira, porque soldados cabeças redondas acreditavam que ele escondia ouro. Coitado do Arthur. Tycho Brahe, um astrônomo dinamarquês, segundo a lenda, ele se foi após se segurar muito para ir ao banheiro durante o banquete. A etiqueta da Caraca, velho. época considerava uma extrema falta de educação de sair para ir ao banheiro durante as refeições. Então ele segurou até passar muito mal. Jorge Duque de Eu tenho medo disso acontecer comigo. Eu já vi um episódio dos Simpsons que eu acho que foi o Homer, que a bexiga dele estourou de tanto ele segurar xixi. Às vezes eu tenho medo de acontecer isso comigo, eu sempre lembro. Clarence, ele seria executado, mas poderia escolher um método de execução. Então ele escolheu ser afogado em um barril de vinho. Reza a lenda que Inalshuk, governante muçulmano, foi capturado por mongóis e teve Mesmo com sacola. prata derretida derramada em sua cabeça. Impossível não lembrar daquela cena clássica de Game of Thrones, né?
Menes, o primeiro faraó do Não, Antigo por isso eu não tomo água, pra já não ficar com vontade de fazer xixi. Egito, foi arrastado e morto por um hipopótamo. Ele se Exatamente. foi hipopoteticamente. Ué. Fábio, senador romano do século II, teria morrido engasgado com um fio de cabelo após dar uma golada em um copo de leite. Se na época... Que susto! Pensei que era outra coisa, meu Deus. Pensei que era outra golada. Mas... por que tinha um copo de... um cabelo num copo de leite? Ele era intolerante à lactose, só que eles não tinham esse conhecimento. Ah, então não foi o cabelo. Ai, mano, eu não... esse menino tá me dando depressão. Diabo! O jovem de 14 anos, Miguel Martinez, estava visitando o museu quando foi espetado no peito por um chifre Poxa, o cara era intolerante à lactose, me pegou. de búfalo. Segundo informações, ele estava brincando de esconde-esconde quando tropeçou e caiu em cima da estátua. Kyle Plush, de 16 anos, perdeu a vida asfixiado ao ficar preso entre o banco e o porta-malas do seu carro. Ele estava tentando alcançar seu equipamento de tênis, que estava no porta-malas, só que o banco se virou e ele ficou preso. Ele tentou ligar Aqui para a acabou. emergência usando a Siri do iPhone, só que não conseguiu ser salvo. O seu pai o encontrou horas depois. João Maria de Souza, um brasileiro de 45 anos, perdeu a vida após uma vaca cair pelo seu telhado enquanto ele dormia. O caso ocorreu em Caratinga, Minas Gerais, e tanto a esposa dele, que estava no mesmo quarto, quanto a vaca não sofreram ferimentos. Takuya Nagaya, Tinha que ser Minas, né? um jovem japonês de 23 anos, foi ferido mortalmente pelo seu pai, Katsumi Nagaya. O objetivo do pai era que o jovem se livrasse de uma cobra que o assombrava. Takuya estava no chão se contorcendo, dizendo ser uma serpente, e o seu pai o feriu na cabeça e com mordidas. Ele foi Meu Deus. declarado sem vida pouco tempo depois. Geoffrey A cobra possuía o moleque? Haywood, de 65 anos, fingia ser cego e foi encontrado sem vida em uma vala inundada As vacas saíram ilesas. após não ter visto perigo. Ele andava com uma bengala branca e fingia ser cego para atrair a atenção das pessoas e fazer com que elas sentissem pena dele. Edward Archbold, de 32 anos, tinha acabado de ganhar um concurso bizarro de comer baratas gigantes. Segundo a Que autópsia, nojeira. ele engasgou até perder a vida devido à quantidade enorme de bichos que ele comeu. Olhando pra foto dele, é tipo o que aconteceria com o padre Fábio de Mello se ele tivesse uma banda punk da Califórnia Meu Deus, é igual o Fábio de Mello. nos anos 90. Jennifer Strange, de 28 anos, perdeu a vida ao participar de um concurso de rádio. A estação de rádio KDND prometia um console Wii da Nintendo. Os participantes tinham que ficar bebendo água sem ir ao banheiro. O nome do concurso era Hold Your Wii for a Wii Contest. Isso significa algo como segure o seu pipi em troca de um Wii. Gary Hoy, um advogado de Toronto, estava demonstrando aos estudantes que as janelas do prédio onde eles estavam eram inquebráveis. Então ele decidiu se atirar contra a janela. Não é possível. É a seleção natural. Ela se desencaixou e ele caiu 24 andares. O mais curioso Não é possível. É igual eu testando perfume. Gente, Nossa senhora. é que ele já fez essa experiência várias vezes. Só que dessa vez Ele morreu de quê? Ele morreu de pular da janela, testando se a janela era realmente boa. ele se deu mal. Pelo menos, ele provou que os vidros realmente eram inquebráveis. Quando a esposa de Kurt Gödel, um matemático Ai, o espelho não quebrou, ele só deslocou do local. Do lugar. da Áustria ficou hospitalizada por 6 meses, ele sofreu de uma paranoia intensa. Ele se recusava a comer comida preparada por outras pessoas, que não eram a sua mulher. Ele temia que estava envenenada. Ele estava pesando 30 quilos e perdeu a vida por desnutrição. Kurt, você podia ter aprendido a fazer um arroz, né? Jeremy Breno, um adolescente americano de 16 anos, Tô tendo um se irritou AVC. ao errar um buraco enquanto jogava golfe. Ele atirou violentamente o seu taco contra um banco que espatifou, e um pedaço de madeira afiado atingiu seu coração. Peter Não é possível. Caraca, o cara morreu de errar o buraco. Robinson, um neozelandês de 28 anos, escorregou em um bloco de gelo e caiu com a cabeça na vasilha de seu gato. Apesar da pouca quantidade de água, foi o suficiente para ele se afogar. John Desborough, um professor de educação física, foi atingido por um dardo que perfurou seu olho e atingiu o cérebro. Ele partiu um mês depois. O dramaturgo Tem uns norte-americano Tennessee Williams quase sete. morreu São engasgado 7 aninhos com uma ainda. tampa de colírio. Barbitúricos e álcool foram encontrados em seu quarto, o que pode ter diminuído seus reflexos. David Grundman estava no deserto atirando contra cactos Premonição. usando uma espingarda. Uma Total. parte de um cacto caiu em cima dele e o esmagou. O soviético Vladimir Smirnov perdeu a vida ao participar de um campeonato de esgrima. A espada de seu adversário quebrou e perfurou a órbita de seu olho. E ele se foi 9 dias depois. Robert merda. Williams foi o primeiro humano do mundo a ser morto por um robô. Ele trabalhava na fábrica da Ford e um braço de um robô atingiu sua cabeça. Esse caso foi em 1979. Eu não quero nem imaginar como é que vai ser com a inteligência artificial. O exterminador do futuro vai virar o exterminador do presente. Eu acho que tem uns robôs que de vez em quando eles se passam. O robô se passa e ele agride um pessoal na fábrica lá do Elon Musk, né?
78, Janet Parker morreu de varíola, 10 meses após a doença ter sido erradicada. Um pesquisador do laboratório onde ela trabalhava acidentalmente liberou uma amostra do vírus no sistema de Agora circulação tá do prédio. gelado Em 1814, o café 8 porque eu não pessoas de bebi, Londres porque eu sou uma perderam a mula. vida após mais de 1 milhão de litros de cerveja terem sido derramados na rua. A quantidade absurda de cerveja criou um pequeno dilúvio. O arqueólogo britânico Basil Brown mostrou que tudo em excesso realmente faz mal, até as coisas mais saudáveis. Ele decidiu beber 38 litros de suco de cenoura ao longo de 10 dias. Ele ingeriu 10 mil vezes a quantidade recomendada de vitamina A para um adulto. Isso causou danos em seu fígado e acabou tirando a sua vida. Philip McClean, Vitamina A é bom, de hein? 16 anos, é a única pessoa documentada no mundo a ser morta por um casuar. Ele foi atacado após encontrar a ave na sua casa, em 1926. McClean e seu irmão decidiram matar a ave com paus. Quando ele a atacou, ela atacou de volta o seu pescoço, rompendo seus vasos sanguíneos. A ave casualmente o atacou. Clement Vallandigham era um advogado de sucesso de Ohio que quase Aqui na cidade teve uma menina que morreu de tanto tomar água enquanto participava de um campeonato de tomar tererê. Caraca! Pô, tererê é muito gostoso. Em 1871, ele defendia Thomas McGeehan, acusado de atirar contra Tom Myers em uma briga de bar. A tese da defesa dizia que Myers disparou contra si mesmo ao ficar ajoelhado. Para convencer o júri, Vallandigham decidiu demonstrar a sua teoria, só que ele utilizou uma pistola carregada e acabou atirando contra si mesmo. Peng Fan, um chefe de cozinha chinês, perdeu a vida após que ódio, eu vou cagar na sua porta. Por que você vai fazer isso na minha porta, mano? Decapitada de uma cobra. Ele preparava uma sopa com a carne do animal quando a cabeça decapitada mordeu sua mão. O estranho é que a cabeça havia sido retirada 20 minutos antes. Mano, como ele conseguiu você morrer por uma cobra? Ser morrido. Como ele conseguiu ser picado por uma cobra que já não tava mais viva? Caitlin Clavet. É tereré com no final. Ah, tá, desculpa. Uma professora de artes de 35 anos foi atingida por uma tampa de bueiro que invadiu seu para-brisa. Esse caso me lembrou daquele vídeo russo do tijolo. Quero nem lembrar. Abigail Taylor, de 6 anos, perdeu a vida após seus órgãos internos terem sido parcialmente sugados pelo ralo de uma piscina. Ela conseguiu ser socorrida às pressas e foi feita uma cirurgia, só que ela se foi 9 meses depois, em decorrência de uma doença rara por conta da cirurgia. Gente, apesar das mudanças falando na de ser legislação sugado, com relação à segurança das piscinas. Nada. É porque eu lembrei disso do nada, tá? Mas. Vocês viram aquela notícia do cara que ele foi pro hospital? Não, calma aí. Do nada. É porque eu lembrei. Vai fazer sentido na cabeça de alguém eu ter lembrado. Mas vocês viram aquele notícia do cara que foi pro hospital que colocou uma. Isso vai doer em vocês. Doeu em mim também. Ainda dói quando eu lembro. Que ele colocou no pinto dele uma escova de dente. Tipo, no buraquinho. Que a gente tem um buraquinho, né? No pinto. Aí ele enfiou a escova de dente lá. Tipo assim, e assim, ele estava escovando o dente de quem? É literalmente isso, por isso que eu lembrei do negócio sugado. Aí, o que acontece? Ele foi fazer seixo, né? E aí ele colocou lá, porque ele sentia... Tem gente que sente prazer enfiando alguma coisa lá. Não sei como, tá? Aí, o que acontece? Só que começa com uma coisinha fina, a pessoa vai querendo mais aventura, né? E vai deixando grosso. Aí, alguns anos atrás, ele fez uma cirurgia pra alargar o buraco. Fez a cirurgia do alarga aí. Ele já tinha alargado o buraquinho do pinto. Tá? Eu nem sabia que isso era possível, tá? Mas ele fez. Aí, o que acontece? Pra colocar a escova de dente, ele fez um corte ainda. Mais do que ele já tinha alargado o buraco. O buraco do pinto, exatamente. Ele fez um corte pra colocar a escova de dente. E aí ele introduziu a escova de dente. Aí ele foi fazer... Parecia um elefante mijando. Capaz. Aí ele foi fazer seixo. Aqui eu me... Ele foi fazer seixo e a escova quebrou no meio. E aí o pinto dele ficou assim, ó. Parecendo um S. Um S não, é um C, né? Um S não é assim. Ficou parecendo um C. Aí ele, tipo, depois de ser quase uma semana, ele foi no médico, porque ele não aguentava mais. Aí chegou, tipo, inchado e tal. Tava inchado, muito inchado. Aí ele teve que confessar pro médico que... Bora com isso. Eu não tô mais falando, eu só tô contando a lore agora. Eu tô contando o que aconteceu depois. Aí ele foi no médico, aí ele teve que contar pro médico o que aconteceu. E aí o médico fez uma cirurgia nele, tirou e tal. Aí o pinto dele passa bem.
Mas é doideira. Eu te pago pra você parar com essa história pelo amor. Parei já, né? Muitos casos semelhantes acontecem tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Impossível também não lembrar daquela história de Guts do Chuck Palahniuk. Vincent Smith, de 29 anos, trabalhava em uma fábrica de chocolates Que doideira. quando caiu... Como em um você sabe de tudo isso? Vi no Pretinho Básico. Mas eu já tinha visto antes. A minha madrasta mandou no grupo da família. Inclusive, ela mandou fotos do raio-x. Só não mostra aqui porque é um literal pênis, né? Assim, em imagem negativa. Que estava cheio com chocolate derretido a Aí eu não temperatura de sei, 50 banana. graus Celsius. Ele ficou cerca de 10 minutos submerso em chocolate quente, antes de ser resgatado já sem vida. Essa forma de partir tinha tudo pra ser boa, se afogar em chocolate, né? Só que, na realidade, deve ser uma das mais agonizantes e dolorosas. Escova. Só faltou esse cara ser diabético. Kenneth Pinion. Esse rapaz já apareceu em outro iceberg meu. Ele gravou um vídeo com um cavalo conhecido como Mr. Hands. E nesse vídeo, o cavalo fazia coisas com ele. Ele teve o seu cólon perfurado e se foi. Tom Price, piloto britânico da Nossa, foi muito difícil engolir um pedaço de pão ouvindo isso. Fórmula 1, teve um dos acidentes mais trágicos e bizarros da história da humanidade. Enquanto fiscais da pista buscavam auxiliar outro acidente, o Tom Price atropelou violentamente Jansen van Vuren, de apenas 19 anos. O Jansen carregava um extintor de incêndio que atingiu Tom Price na cabeça, e ambos não resistiram. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal. Espero que Você falando do assunto passado foi de boa? Não, mas eu não tava comendo falando do assunto passado. tenham gostado, pessoal. Eu fiz esse vídeo com muito carinho pra vocês. Gostei. Eu gosto de curiosidades. Eu gosto de curiosidades, de me inteirar sobre os assuntos, sobre o que tá acontecendo. Eu gosto.